Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Nesse módulo 3, nós vamos ver as tecnologias de tratamento para separação sólido-líquido. Então, no capítulo 1, vamos começar vendo as vantagens e desvantagens dessas tecnologias. Então, o objetivo é separar fisicamente os sólidos suspensos e alguns dos sólidos dissolvidos da parte líquida. A separação sólido-líquida é um tratamento do tipo primário. A remoção de sólidos não é uma etapa obrigatória, sendo que fazendas conseguem operar sem um sistema de separação. A eficiência de separação é a porcentagem de sólidos removidos do líquido. Então, é assim que nós avaliamos se o sistema está sendo eficiente. O quanto dos sólidos inicialmente presente no efluente bruto, após passar pelo sistema de tratamento primário, que é a separação de sólidos líquidos, o quanto fica retido no sistema e o quanto passa para o próximo sistema, que seria um sistema de tratamento secundário. A separação de sólido é recomendável quando os sólidos apresentam baixo risco para o aporte de resíduos com maior carga de nutrientes. Por quê? Porque quando nós operamos um sistema de separação sólido-líquido, muitos dos nutrientes ficarão retidos na fase sólida, principalmente o fósforo e outros elementos. Então, nós temos um tipo de resíduo com poder fertilizante muito maior. Então, eu tenho que ter solos que consigam receber esse tipo de resíduo. E uma outra questão é, taxas de aplicação de resíduos mais altas são aceitáveis, que está relacionado a esse primeiro fator. Então, se eu tenho solos, principalmente com teores de fósforo de baixo a médio, esses solos ainda têm uma necessidade de fósforo para atender às demandas da cultura vegetal, então eles seriam passíveis de receber esse tipo de resíduo sólido por ter uma maior concentração de nutrientes. Os sistemas de separação sólido-líquido podem ser divididos em dois tipos, o que nós chamamos de sistemas de baixo nível tecnológico. Exemplos, decantadores, rampas, tanques de evaporação, etc. Utilizam a gravidade e a condição climática para permitir que os sólidos se decantem. Sistemas não mecânicos, a fração sólida ainda terá alto teor de umidade. E os sistemas de alto nível tecnológico, que são peneiras inclinadas ou vibratórias, prensas de correio parafuso, centrífugas, desidratação e outros. Nesses sistemas, eles são mecânicos, os sólidos são separados, podem ser manuseados e armazenados com material sólido. Então, basicamente, fica claro que entre os sistemas de baixo nível tecnológico e alto nível tecnológico, eu tenho diferenças aí muito perceptíveis. Uma que os de baixo nível tecnológico não exigem energia, nós trabalhamos aí com a gravidade para movimentar o efluente e para fazer a separação, usamos processos físicos. Já nos sistemas de alto nível tecnológico, eles são sistemas energizados, precisam de energia elétrica, para funcionarem. Os sistemas de alto nível têm maior eficiência de separação, mas têm maior custo, demandam uma mão de obra mais qualificada, do que os sistemas de baixo nível tecnológico. Não existe o melhor sistema, como a gente sempre diz, o melhor sistema é aquele que se adeque à realidade produtiva, econômica e de disponibilidade de mão de obra da propriedade. Então, ao longo aqui do curso, nós vamos ver esses vários sistemas e vocês poderão ter uma ideia de qual que seria o melhor que se adapta à realidade aí que vocês querem implantar esse sistema. Bom, a separação pelo uso de produtos químicos também é uma forma, uma separação química. Então, utiliza-se produtos químicos para agregar sólidos em suspensão, o chamado processo de coagulação, e para formar partículas sedimentáveis e convertê-las em flocos de sedimentação rápida. É um outro processo químico chamado de floculação. É mais eficaz para resíduos com 6% ou menos de sólidos totais. Dentre os produtos químicos, que nós podemos usar para coagular, nós temos o cloreto de ferro, o sulfato de alumínio e a cal. E para flocular se utilizam polímeros. Os principais fatores que influenciam a eficácia dos coagulantes são o teor de sólidos totais do efluente e em suspensão, sólidos totais e sólidos em suspensão, a temperatura, o pH e a alcalinidade e a intensidade de agitação, porque tanto a coagulação como a floculação
nós precisamos incentivar o contato, né, dos produtos com os sólidos que estão ali no efluente. Então, a agitação se torna um fator importante nesse tipo de separação. Ela proporciona uma alta remoção de sólidos em suspensão, 90% ou mais, e nutrientes, 80% a 90% do fósforo. Então, grande parte do fósforo vai ficar nesses flóculos que são formados. Por exigir a manipulação de produtos químicos, exige uma mão de obra treinada. Então, produtos químicos sempre exigem cuidado no manuseio, né? Desde fazer a compra correta, a compra de produtos que tenham autorização para ser vendidos, que são licenciados. Então, é todo um processo. Então, usar a separação, fazer a separação sólido-líquido utilizando os produtos químicos é possível, é viável, é uma tecnologia validada, só que ela demanda um conhecimento mais apurado do que os outros sistemas de separação, onde nós não utilizamos esses produtos químicos, ok? Bom, quais são as vantagens dos sistemas de separação sólido-líquido? Evita a passagem de materiais indesejáveis, como galhos, pedras, plástico, papel, etc., para o sistema de tratamento secundário. Evita a abrasão, quebra e danos aos equipamentos e estruturas. Então, por exemplo, se lá no dejeto tem muito pedaço de pedra ou outros materiais abrasivos, isso vai depreciando, né, toda a estrutura de condução do dejeto, os próprios equipamentos que nós utilizamos para essa condução, isso pode causar danos no sistema de tratamento, então a separação evita esse tipo de ocorrência. Reduz a carga da matéria orgânica, como eu disse anteriormente, grande parte dos nutrientes vão ficar na fase sólida, e então você tem uma redução da concentração de matéria orgânica que vai passar para o tratamento secundário. Reduz a necessidade de agitação, homogeneização, quando a gente vai fazer o tratamento secundário. Reduz o acúmulo de sólidos, frequência de limpeza e desassoreamento do sistema de tratamento secundário. Então, como passam menos sólidos, seja para a lagoa, para o biodigestor, ou qualquer outro sistema de tratamento secundário, eu não vou ter tantas partículas sólidas que tendem a se acumular no fundo desses sistemas, nas goas dos gestores, e que vão me dar uma maior frequência de desassoreamento desses sistemas. Então, tendo o sistema de separação antes, eu diminuo essa necessidade de desassoreamento do sistema de tratamento secundário. Permite ter dois produtos, um fertilizante nitrogenado, a fração líquida, e o outro fosfatado, que seria a fração sólida. Ainda como vantagens, facilita na compatibilização da disponibilidade de nutrientes do resíduo e a demanda da cultura vegetal. Como eu tenho essas duas frações, uma líquida com maior concentração de nitrogênio e uma sólida com maior concentração de fósforo, a partir da análise, né, laboratorial dessas duas matrizes, a líquida e a sólida, é muito mais fácil eu conseguir adequar a disponibilidade desses nutrientes no resíduo com a necessidade da cultura vegetal. A fração sólida pode ser transportada para áreas mais distantes e tem maior valor comercial. Transportar água sempre é caro e com alto risco, né, em termos de acidente. Então, transportar coisas semissólidas ou sólidas é economicamente mais viável e mais seguro. Então, fazer a separação sólido-líquido quando eu almejo transporte a mais longas distâncias, isso é muito bem-vindo. Torna o líquido mais fácil de bombear, né, porque a concentração de sólidos é menor. Evita o entupimento no sistema de irrigação. Então, quando eu vou fazer a fertirrigação, né, desse efluente líquido após o tratamento secundário, muitas vezes o sistema de irrigação não comporta uma certa concentração de sólidos, né? Então, você sempre tem, quando vai pensar na fertirrigação, compatibilizar qual é o teor de sólidos que o sistema comporta com o teor de sólidos que tem no efluente. Então, a separação, ela ajuda nisso, né? Como ela retém grande parte dos sólidos, o efluente, mesmo depois de tratado, vai ter uma quantidade menor de sólidos, o que viabiliza essa fertirrigação. Faz com que a fração líquida separada seja mais fácil de tratar, porque tem menos material orgânico. Redução de emissões de odores no sistema de tratamento, somente nas lagoas. Então, como grande parte da matéria orgânica ficou retida no sistema de separação, o tratamento secundário vai ser mais fácil e, por ter menos quantidade de matéria orgânica, vai emitir menos odores.
e melhora a palatabilidade da pastagem. Isso está relacionado quando você aplica, né, o efluente nas pastagens. Então, se esse efluente tem mais sólidos, esses sólidos vão ficar aderidos às folhas da pastagem e muitas vezes o animal tende a refugar, né? Então, sempre é recomendável nunca você aplicar um efluente tratado diretamente nas pastagens e deixar que os animais tenham acesso imediatamente, porque eles tendem a refugar por causa da questão dos sólidos que ficam nas folhas. Se você tem um sistema de separação de sólidos, ou seja, grande parte dos sólidos ficou retido nesse sistema de separação, o teu efluente pós-tratamento secundário vai ter uma quantidade muito menor de sólidos e esse risco, né, de refugar os animais vai ser muito menor. Aqui vocês veem um exemplo, né, de propriedades aí onde não existia o sistema de separação de sólidos, o efluente era diretamente canalizado por uma lagoa de tratamento, e essa lagoa também, como vocês veem aqui nas fotos, não havia uma manutenção dessa lagoa, então aqui nós praticamente já não identificamos quais são os limites da lagoa, né? A lagoa está totalmente assoreada com sólidos, então claro que isso aqui é uma situação já de colapso da lagoa, praticamente não existe mais o sistema de tratamento, né? Apesar de nessa propriedade o produtor continuava direcionando o efluente para essa lagoa, só que ele passava direto, porque ela estava assoreada e se perdia ao longo do terreno aqui. Vocês veem que é tanto sólido na lagoa que até o cachorro aqui, como vocês estão vendo, conseguia andar em cima da lagoa, né? Por tantos sólidos que já estão ali depositados e se criou uma plataforma que sustenta até o peso desse cachorro para ele conseguir andar. Então, isso aqui é uma situação de total erro, né? Porque mesmo que a propriedade não tivesse o sistema de separação de sólidos, você tem que fazer o manejo da lagoa, como nós vamos ver no próximo módulo, e para evitar que isso aconteça, porque aqui você perdeu totalmente o sistema de tratamento, ok? Aqui uma outra propriedade leiteira, né, onde não haviam lagoas, a opção desse produtor foi utilizar caixas, então ele tinha 2 caixas de em torno de 15 a 20 mil litros, né, em sequência. Então, o líquido de lavagem da ordenha entrava para a primeira caixa e da primeira caixa passava para a segunda caixa. Isso aqui são fotos da primeira caixa, né? Então, vocês veem também o quanto de sólido, claro que aqui na coluna para baixo da caixa tem uma porção líquida, mas na parte mais superficial da caixa, uma quantidade enorme de sólidos, com que fazia que quase que semanalmente o produtor tinha que retirar esses sólidos para não causar o colapso também do sistema de tratamento e aplicar isso na lavoura, tá? Então, os sólidos fazem parte, né, do efluente. Então, se nós colocarmos o sistema de separação de sólidos antes do tratamento secundário, isso facilita muito o tratamento secundário. Como esse caso, não havia aqui um sistema de separação antes das caixas, se houvesse esse depósito de sólidos na caixa, seria muito menor. Bom, e quais são as desvantagens, né, de um sistema de separação? Dependendo da tecnologia de separação, a concentração de sólidos remanescentes no efluente líquido ainda será elevada. Como existem sistemas mais ou menos eficientes, então tem sistemas que retêm mais ou retêm menos sólidos. Alguns sólidos ainda se acumularão no sistema de tratamento. Não existe um sistema de separação 100% eficiente, né? Então, alguma parte sólida ainda vai para o tratamento secundário. Maior custo de investimento no sistema de tratamento de resíduos, maior necessidade de manejo de rotina, retirada dos sólidos e maior demanda de energia elétrica ou compra de insumos químicos, né? Dependendo da tecnologia. Então, basicamente, a maior necessidade de investimento, né? Bem como o custo de manutenção do sistema de separação de resíduos, sólido-líquido. E também exige uma rotina, né? Porque o sistema de separação de resíduos, ele tem uma capacidade que exige que, rotineiramente, você retire esses sólidos, seja do sistema que for. Então, isso tem que ser feito e vai exigir a disponibilidade de uma mão de obra, ok? Bom, dentre os sólidos, nós temos basicamente aí 3 tipos de sólidos que estão presentes nesse efluente leiteiro.
os chamados sólidos inorgânicos. Eles estão na forma de pedra, areia ou brita. A quantidade desse material reflete as características do solo, os materiais utilizados nos pisos, né, principalmente da ordenha, e o manejo dos animais. A quantidade de sólidos inorgânicos é influenciada pelas condições climáticas, principalmente na época das águas, na época das chuvas, onde os animais tendem a chegar mais sujo, né, na sala de ordenha. Muitas vezes você tem que limpar esses animais, que é retirar aquela lama, aqueles restos de solo que tem ali, principalmente nas patas dos animais. Então, você lavando isso acaba indo para o sistema de tratamento, e o ideal é que seja retirado por um sistema de separação de sólidos. Sempre que um sistema de tratamento ter sistema de bombeamento e tanques revestidos com geomembrana, a remoção eficaz de pedras é obrigatória. Porque pedras, galhos, outros tipos de materiais podem danificar a geomembrana. E se você tiver um rasgo na geomembrana, né, dependendo do tamanho do rasgo, você pode fazer uma manutenção ali pontual, que não tem alto custo e é eficaz. Mas dependendo do dano que se fizer na geomembrana, você vai ter que trocar praticamente toda a geomembrana. Isso seria um custo muito alto, né? Então, evitar com que esse material chegue dentro da lagoa ou do biogestor, você evita esse tipo de dano, assim como você evita o assoreamento mais frequente do sistema também. Os sólidos orgânicos, né, incluem restos de alimentos, estercos e camas. A quantidade e qualidade variam com a dieta dos animais, o manejo da fazenda e a época do ano. A textura de alguns pode ser abrasiva, como componentes para componentes de bombas, né? Então, os sólidos orgânicos são aqueles onde estão os nutrientes, né, que quando a gente pensa em utilizar o efluente como fertilizante, é essa porção de sólidos que nos interessa, que vai ter o nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos, que a presença deles está muito relacionada basicamente à dieta dos animais e ao manejo. A época do ano, por quê? Porque a dieta varia ao longo do ano, né? Nós temos uma dieta de seco, uma dieta de águas, então isso vai determinar também disponibilidades diferentes de sólidos orgânicos. E os tidos como outros, né, que pode ser aí plásticos, seringas e plásticos, pelos, dentes, restos de placenta, folhas, gravetos e madeiras. Ou seja, outros tipos de materiais também muito presentes no dia a dia da propriedade leiteira e que não devem entrar no sistema de tratamento secundário, né? Então, por isso que é fundamental a gente evitar com que esse tipo de material entre na lagoa, no biogestor ou na compostagem, ok? A boa limpeza das áreas de lavagem minimiza a presença de detritos nos resíduos a serem tratados. Então, sempre ter uma higiene, né? Higiene não só de lavagem, mas higiene de catar lixo. Muitas vezes, uma sala de ordenha lá tem um pedaço de plástico, um resto de papel, uma seringa, um frasco de medicamento que estão no chão e não deveriam estar no chão, né? Então, o hábito de recolher esses elementos, dar a destinação correta em termos de resíduos sólidos, né? E aqui, resíduos sólidos, eu estou falando desses materiais: plástico, papel, papelão, restos de alguma coisa, ou frascos de medicamentos, tudo isso tem uma destinação correta também, tá certo? Bom, as tecnologias de separação de sólido líquido. A tecnologia mais adequada à propriedade dependerá do volume de efluente a ser tratado e de suas características, da necessidade de eficiência de separação e do uso dos sólidos separados, ok? Então, a depender da tecnologia selecionada, haverá necessidade de substituição de equipamentos, frequência de substituição é influenciada por fatores como tipo de resíduo e volume processado. Necessidade de mão de obra para monitorar o desempenho do sistema, evitando problemas como entupimentos ou falha nos equipamentos. A limpeza e a lubrificação regulares ajudam a manter a eficiência do equipamento. Em casos onde a capacidade de armazenamento é limitada, é necessária a remoção frequente dos sólidos. Por isso que existe uma necessidade de mão de obra para a retirada desses sólidos. Da separação sólido-líquido, nós temos dois fluxos, os chamados sólidos grosseiros, que são sólidos separados, tem um teor de umidade de 60% a 75% em média, e a fração líquida, né, que contém sólidos finos e normalmente tem seu volume reduzido em 5% a 20% em comparação com o volume original. A fração líquida é rica em nitrogênio amoniacal e potássio.
Nenhuma, como eu já disse, tecnologia remove efetivamente os sólidos mais finos. Além do sistema de separação, né, sólido-líquido, que é o sistema de tratamento em si, nós sempre temos que pensar que existem estruturas auxiliares para que esse sistema seja implantado. Então, a estrutura de alvenaria, que pode inserir construção de lajes, canaletas e tanques para conduzir o líquido e armazenar os sólidos após a separação. Tubulação e bombas, se você não puder usar da gravidade, então isso vai ser necessário. Sistema de energia elétrica diferenciado, algumas dessas tecnologias não é uma rede elétrica comum que exige, então você vai ter que fazer uma adaptação da rede elétrica para suportar essa tecnologia de tratamento. E coberturas, né, para proteger equipamentos e armazenar sólidos. Bom, esse era o capítulo 1 desse módulo separação sólido-líquido, e vejo vocês no capítulo 2. Até lá!